carregar? USB. Ah, mas Deixa que tá desligado, tá ligado? Mas tá bom, Ó, um pouquinho aqui. Né? Acho que eu vou negociar, vou negociar com o Carlos agora, mandou procurar o Carlos André, e ele vai fazer o projeto por lá. por lá e põe meu nome na mensagem. Tá. Pode ficar tranquilo. Você entendeu? Deixa eu passar um negócio pra você aqui. É melhor, né? Eu acabei de falar com o rádio. Eu falei, deu parecer contar, eu não vou ficar muito nesse projeto, parecer contar. Tá? Fica ruim pra gente também, né? Esse é segundo de ontem. Vou ver esse aqui. Ontem, o que foi ontem? Quanto foi de finanças? Eu não participei desse. Não. Deixa eu falar outras coisas. Se não é isso, não é aqui. Esse aqui é o seguinte, o Heitor não vem hoje, certo? Então ele mandou um ofício para você, eu vou te dar um disponível aqui para receber, pedindo o seguinte, ó, que, comunicando que vai estar ausente, certo? Tem uma reunião agendada na Assembleia, mas ele pede para você pedir para o gestor cópia da produção do hospital e como sofrida no Central do Código de audiência pública no terceiro semestre e no primeiro quadrimestre, caso Deus não apresente. Tá bom? É só pedir, tá bom? Isso daqui foi esse outro eu pedi para você dar disponível antes de começar. Mas esse aqui é outra coisa. Como é que são os ofícios? Não vai passar para você, tá? Não, pode ir, você vai pedir para ele, caso ele não. Juntos, né? Aqui eu trouxe o seguinte, ele está falando que teve uma reunião com a Comissão de Saúde, com os representantes, e meio que eles apresentaram um relatório. Foi aquele Então que ele você está pôs pedindo, lá. isso, então ele está pedindo que a comissão solicite da intervenção da Santa Casa esses documentos aqui. Vocês, daí talvez seja o caso de fazer esse conselho, de fazer um ofício da comissão, pedindo, pode fazer. Não, é para o interventor. Não é para. Esse aqui eu acho mais interessante a gente fazer lá, porque mandar tudo sem esquecer lá dentro. Não, então a gente faz da comissão. E eu fiz, Isso aqui, ele pediu, esse aqui é o Leco, esse aqui. Ele pediu realmente para você fazer essa pergunta, tá? Então você não esquece e depois me entrega isso daí para ajudar no processo. Você vai precisar do link para eles assinarem? Se já assinaram. Não foi início já? Não. Eu acho que eles começam aqui e descem. Outra coisa, eu peguei o relatório, se for chamar, né, na verdade, só atualizar que todo mundo está aqui, então já perguntei o membro, os vereadores estão, esse foi o Gonzaga aqui, ele sabe que está aí, agradece pela reunião da todos. E ele vai chamar também essa senhora, Santos Suicídio, a senhora Elaine de Souza Meia Ferreira. Tá bom? Convida com eles também. Que depois ele vai para a gente, vocês convidam. Uma boa tarde, senhoras, senhores presentes, nessa audiência pública para a prestação de contas do gestor do Sistema Único de Saúde de São Roque. Na qualidade de presidente, eu quero cumprimentar todos, uma boa tarde, sejam todos bem-vindos. Iniciamos nosso trabalho às 14 horas e 47 minutos.
Audiência pública para a prestação de contas do gestor de saúde, referente ao primeiro quadrimestre do ano de 2015, para cumprimento estabelecido na Lei 86689, de 27 de julho de 1993. Convido para compor a mesa o nobre vereador, membro dessa comissão permanente de saúde, Alexandre Mandi, por favor. Cumprimento também o nobre vereador Gonzaga presente, acompanha a mesa, por favor, desses trabalhos, essa audiência. Gostaria de convidar o nosso gestor, diretor de saúde do município, Dr. Sandro Riz, e a senhora Elaine de Souza Menier Ferreira, isso. Gostaria também de cumprimentar a nossa amiga e gestora na área de saúde também, a Denise, acompanha a mesa dos trabalhos. Pode vir aqui, doutor, senhor. Ah, tá bom. Fica à vontade, então. É a mesma mesa de trabalho. Não, tudo bem, a gente trabalha no slide. Convidar o senhor Francisco também, acompanha a mesa dos trabalhos. A senhora Denise, a senhora Silvia Domingues Pedroso, acompanha a mesa dos trabalhos. Agradeço a presença de todos os senhores no início desse trabalho, do desenvolvimento dessa audiência pública da saúde do nosso município. Quero dizer que vai ser conduzido da seguinte maneira. O gestor do SUS terá 20 minutos para expor e apresentar os relatórios e prestações de conta. Os vereadores inscritos em livro terão 3 minutos para a formulação de perguntas ao gestor do SUS. A plateia, né, que a audiência pública não tem muitos presentes, né, Luciano, mas deixei aberto também. Convidamos o Dr. Sandro, então, para começar os trabalhos. Boa tarde a todos, vereadores presentes. Bom, uma tarde fria dessas, chuvosa, né, não espanta muito. Geralmente a gente não tem grandes audiências, mas hoje realmente a audiência está muito grande, né? Eu começo passando a palavra para a Elaine. A Elaine, ela está assumindo o quadro agora de contabilidade do Departamento de Saúde, reforçando que nós, apesar de sermos um departamento de saúde, então, teoricamente, todo o nosso financeiro seria feito pelo departamento financeiro, mas, desde que eu conheço o sistema de saúde aqui de São Roque, quem presta contas é o departamento de saúde, não o financeiro. Mas a gente deveria ter uma secretaria com os devidos funcionários que façam a nossa contabilidade, a nossa parte financeira. Nessa adaptação aí do departamento, a Denise assumiu sempre esse papel de fazer a prestação de contas, né, do Fundo Municipal de Saúde. A Denise, ela está se aposentando a partir do dia 1º, merecida, uma guerreira nossa, patrimônio da prefeitura, né, do jeito da Denise de estar trabalhando e conseguindo, né, porque muitas coisas nós não teríamos se não fosse a Denise. E eu acho que, assim, hoje a saúde tem uma contabilidade organizada graças à Denise, porque do jeito que nós estamos estruturados hoje, sendo um departamento e não uma secretaria, sem funcionários para tal, e sendo que o Departamento de Finanças também não tem funcionário suficiente para fazer tudo isso, ia ser muito mais complicado.
E a Elaine, ela já está há algum tempo acompanhando a Denise. A Elaine, apesar de ela ser auxiliar de escritório, ela está terminando o curso de contabilidade. Espero conseguir, no futuro, dar alguma coisa de merecimento para ela, porque ela vai assumir uma responsabilidade muito grande. E ela está aqui fazendo o primeiro test drive de apresentar a prestação de contas. Tá certo? Então, vou passar a palavra para a Elaine, ela já se preparou bastante. Vamos ver, né, Elaine? Boa tarde a todos. Boa Eu tarde. vou começar apresentando as receitas. A gente fez ali um gráfico para melhor visualização de todos. Recursos próprios, R$ 49.596.146,66. Transferência SUS, que é aquele menor, está de vermelho, R$ 4.842.527,74. Rendimentos de depósitos vinculados à saúde, é aquele menor, ficou bem fininho, do lado do de vermelho, R$ 99.764,99. E menor ainda do que o verde são outras receitas, que são as taxas municipais da vigilância sanitária, R$ 64.671,56. Pode passar. Agora as despesas globais. Contratação por tempo determinado. Transferência SUS. Essa transferência SUS, ela é parte da receita. Dessa transferência, a fonte 2, que é o que a gente recebe do Estado, que é para a glicemia, são R$ 76.677,80. Os demais programas, que é fonte 5, que é federal, R$ 4.765.849,94. Heredes, volta no anterior. Ó, esse aqui é tudo que entrou de receita para a gente. O azul é a receita própria do município. O vermelho é a soma da receita do governo federal com o estadual. E aquela faixinha menorzinha lá são só os rendimentos desses valores que ficaram em conta. Então, a gente pegou essa fatiazinha da pizza aqui vermelha e abriu no próximo gráfico. Agora passa o próximo, Heredes. Então, abrindo no próximo gráfico, a gente vê que daquela faixinha pequenininha, quem passou mais recurso para o município foi o governo federal, que é o vermelho, e aqui é o Estado. Ou seja, o que menos contribui para a gente mesmo é o Estado. Né? Se vocês lembram das outras prestações de contas, esse recurso que está vindo de fora, ele está igual, mas o município está investindo muito mais em saúde. Isso não é uma realidade só de São Roque, isso é Brasil inteiro. Né? A média de investimento em saúde dos municípios no Brasil está passando de 25%. Na verdade, a gente está indo numa rota aí de falência do SUS. Né? Se o governo federal e estadual não começarem a repassar, a gente vai falir mesmo. Continuando agora, vou falar sobre as despesas globais. Contratação por tempo determinado. Heredes, põe na despesa global aqui, ó. Nessa. Aqui, ó. Tem uma pizza aí. Contratação por tempo determinado. R$ 38.519,11. Salário família, R$ 904,40. Essa despesa global é só o que foi liquidado até o final do primeiro quadrimestre. Obrigações patronais, que é o FGTS, INSS e o Fundo de Seguridade Social, R$ 492.632,35. Folha de pagamento, R$ 4.513.052,20. Hora extra, que são as outras vantagens, R$ 259.607,17. Subvenções sociais, R$ 6.445.000
R$ 857,32. Só um minutinho, eu gostaria de cumprimentar e convidar a fazer parte dessa mesa a nossa querida Madeli, nossa contadora aqui, contabilista. Por favor, Madeli, acompanhar todos os trabalhos. Continuando, material de consumo, R$ 915.094,87. Serviços de terceiros, pessoa física, R$ 25.786,86. Pessoa jurídica, R$ 2.353.716,43. Obrigações tributárias e contributivas, R$ 5.157,37. Desculpa. Outros auxílios financeiros, que é o programa Mais Médicos, R$ 30.000. Obras e instalações, R$ 72.562,43. Equipamentos e material permanente, R$ 29.958,10. Vai falar alguma coisa, doutor? A observação que a gente sempre mostra é que essa parte em bege aqui é praticamente Santa Casa. Então, a gente gasta praticamente metade do nosso orçamento com média e alta complexidade, internação e pronto atendimento, que é a Santa Casa. Aqui, o roxo, é a parte de folha de pagamento. Então, são os dois grandes maiores gastos nossos. E, lógico, se a gente pegar o verdinho aqui, que é obrigações patronais, e somar com o roxo, né? Esqueci os terceiros. Então, esse é a obrigação patronal. Eu estou com dificuldade de enxergar aqui as cores. Mas, somando a obrigação patronal e folha de pagamento, a gente seria os gastos com os recursos humanos próprios da prefeitura. Então, nosso maior gasto depois da Santa Casa é mantendo a estrutura de pessoal da saúde. E investimento mesmo, que seriam obras e instalações e equipamentos e material permanente, a gente vai ver que é um gasto pequeno, né? Continuando, Qual que vai ser agora? agora é o cálculo de percentual, é a próxima aba. Aqui, Iredes. Agora, recursos próprios, R$ 7.439.422. Esse valor se refere aos 15%, que é o mínimo que a gente tem que gastar em saúde. Transferência SUS e outras receitas, R$ 4.082.527,74. Rendimentos de depósitos vinculados à saúde, R$ 99.764,99. Outras receitas, R$ 64.671,56, totalizando R$ 12.446.386,29. Agora é o total de despesas do Departamento de Saúde. Aqui é só o que foi empenhado até o final do primeiro quadrimestre de 2015. Diferença paga com recursos próprios, R$ 7.690.553,63. Total de recurso próprio aplicado, R$ 15.129.975,63, que totalizou R$ 20.136.939,92, que significa 30,51% das receitas próprias vinculadas. Agora, só o que foi liquidado até o final do primeiro quadrimestre. Diferença paga com recursos próprios, R$ 2.736.462,26. Total de recurso próprio aplicado, R$ 10.175.884,26. Totalizando R$ 15.182.848,55, que é 20,52% da nossa receita. Bom, legalmente nós temos que gastar acima de 15% do recurso próprio em saúde. Então, a gente está acima do percentual.
que acontece é que, assim, se fala que até 24% do orçamento você pode gastar em saúde. Mais do que isso, você está tirando de alguma outra pasta, deixando de fazer algum serviço que a prefeitura devia fazer em algum outro setor. Então, nós estamos aí com 30% empenhado e 20% liquidado. Se a gente pensar que empenhado, aí tem vários contratos que já são empenhados do ano inteiro, então aqueles contratos muito grandes, então não daria para considerar mais de 30%. Os 20% me animam um pouco, porque eu sei que eu posso gastar mais 4% aí. E o ano passado nós gastamos uma média de 27,5% por mês do orçamento. Mas, quando a gente senta com o financeiro, eu fico muito desanimado, porque a gente não está conseguindo soltar nada, a gente não consegue nada a mais, a gente está correndo atrás de verba para conseguir manter as nossas obrigações normais já. Então, a gente está com muita dificuldade em questões financeiras. E eu sempre vou ressaltar que o Estado utiliza esse valor preconizado por lei como teto, e não como mínimo. A lei é a mesma, eles têm que aplicar no mínimo 12%. O Estado, ano passado, fechou o ano com 12,5% de aplicação em saúde. Então, eles comemoraram que usaram 0,5% acima do teto deles. O governo federal, existe uma regra meio maluca lá, que eu não consigo entender, acho que só contabilista consegue entender, que é não sei quanto da corrente bruta, a variação do PIB que tem que ser aplicado, tal. Então, assim, muito difícil de prever quanto que o governo federal vai estar aplicando. Existe um movimento dos secretários municipais de saúde para que o governo federal tenha uma regra igualzinha à nossa, de 10% da corrente de líquidas, da receita corrente líquida sendo aplicada em saúde. Foi já derrubada essa tentativa, esse projeto de lei popular. Então, nós não conseguimos um maior financiamento do governo federal. Então, hoje está sobrando para fazer e manter saúde para os municípios, né, os municípios que estão sofrendo com isso. Vamos passar a palavra agora para o Francisco, ele vai mostrar os números de produção. Então, apesar que você vai falar da produção, daqui a pouco eu tenho aqui um ofício em mãos. A minha equipe, a minha assessoria está na frente parlamentar da família, lá na Assembleia, e o membro, o nosso secretário Etelvino, deixou um ofício aqui que eu vou questionar a questão da produção. Vou ler o ofício, mas eu passo a palavra, então, para o Francisco. Muito obrigado. Boa tarde a todos. O primeiro quadro, esse aqui é só um quadro numérico de toda a produção feita no Departamento de Saúde, né, em todas as ações em saúde que fizemos ao longo desse primeiro quadrimestre. Né. Então, a primeira está lá por posto de saúde, eu não vou ler todos os números, só vou ler os totais, porque esse material pode ficar disponível, ele é público para todos, né. Mas, de qualquer forma, a gente tem lá, pode perceber que cada posto de saúde tem uma média bastante peculiar à população dele em si. Então, o total do 1º de janeiro foi 5.617 consultas. Eu não estou enxergando bem, isso mesmo? Se eu falar o número errado, vocês me corrijam, tá? 4.868 em fevereiro, o mês mais curto. Depois 6.449, 5.790, fazendo um total de 22.724 consultas. Esse número é interessante, uma análise mais ou menos rápida. Se eu levar em consideração que nos primeiros 4 meses, quase 23 mil pessoas fizeram uma consulta, significa que vale lembrar que quase 6 a 7% da população, pelo menos, faz uma consulta mensalmente. Ou em torno de 25% da população, 28%, fizeram consulta no posto de saúde, se a gente considerar que cada um fez uma única consulta. Claro, tem as grávidas que fazem todo mês, essa coisa toda. Mas, de qualquer forma, esse número ele dá uma ideia do atingimento da população. Se a gente levar em consideração... Nobre, só um minutinho. O nobre vereador Alfredo Estrada, registrar a presença do nobre vereador Alfredo Estrada nessa audiência pública da saúde. Se o senhor quiser acompanhar a mesa, está à disposição, tá? Tá. Boa tarde, vereador. Então, levando em consideração, se a gente pensar, se a gente anualizar esses dados, pelo menos uma pessoa a cada 80
75 faria uma consulta na nossa atenção básica. É um dado bastante interessante. Ou seja, o atingimento da população com os 9 pontos de atendimento que a gente tem, né, levando, até tem mais, né, tem um centro de saúde que são 10 pontos, ou seja, a população está usando sim o nosso serviço em geral. Ela está usando o serviço do Sistema Único de Saúde. O segundo quadro, a gente fala das consultas especializadas. Sempre é uma porcentagem bem menor, porque são que dá lá o total de 5.250 consultas. Porque essas consultas são preconizadas para as pessoas que já passaram na consulta de atenção básica. Terceiro quadro, esse é bastante interessante, da enfermagem. Também está lá por posto de saúde, dá um total de 4.711 consultas. Eu queria que o Dr. Santos esclarecesse só a diferença para nós, o que é uma consulta de enfermagem, né? E debaixo tem um atendimento básico de enfermagem e a consulta clínica. Qual é a diferença, doutor, para que a gente possa entender melhor esses números? A consulta de enfermagem é feita pela enfermeira de nível superior. Antigamente se falava enfermeira padrão. Hoje, se a gente falar isso, elas ficam bravas. Mas é a consulta de enfermagem, é a consulta da enfermeira. E a consulta básica, atendimento básico de enfermagem, é a que é feita pelo corpo de enfermagem. Então, pode ser enfermeira, pode ser o técnico de enfermagem ou auxiliar de enfermagem, que é a aferição de uma pressão, a aferição de teste de glicemia, um curativo simples. Quando você fala em consulta de enfermagem, é uma consulta em que ela examina o paciente, que ela vai consultar o paciente no consultório, ou um procedimento específico da enfermeira. Então, fazer um curativo que só a enfermeira com nível superior pode fazer, curativo mais complexo. Hoje nós sabemos que a enfermeira tem um papel importante. Então, quando a gente pega os trabalhos de pré-natal, onde a enfermeira faz o pré-natal junto com o médico, o índice de mortalidade infantil diminui. Ou seja, a mulher amamenta mais, porque tem uma enfermeira com uma visão diferente em cima daquele pré-natal. O médico, ele vê muita doença. A enfermeira já trabalha mais na parte de promoção à saúde, de prevenção. Então, ela vai incentivar mais o aleitamento, a higiene daquela mulher, consequentemente, ela vai ter menos infecção urinária, menos parto prematuro e tudo mais. Então, hoje nós sabemos que a enfermeira é peça essencial da atenção básica. Nisso, a gente valoriza muito esse dado de 4.700 consultas. A gente sabe que para cada consulta médica deveria ter uma consulta de enfermeira também. Então, a gente talvez tenha que chegar um número um pouquinho maior. Maravilha. O senhor pode subir um pouco mais, Eireles, por favor? Isso, esse quadro agora de curativos específicos, também dado por unidade, deu 830, o nosso total de curativos. Você pode ver que todos os postos fazem e estão habilitados. Isso aí é só simplesmente o número maior ou menor, de acordo com a demanda que surge, espontânea. Diagnóstico por teste rápido, né? Glicemia, capilar, gravidez, sífilis, mais 4.486. No total. Você percebe uma coisa, o doutor falou da importância desses atendimentos pela enfermagem. Você vê que está dividido em 3. Se a gente somar os 3, vai dar quase 15.000 consultas feitas por esse corpo de enfermagem. Então, já está um pouquinho mais próximo, né, doutor, do número de número de consultas semelhante ao número de consultas clínicas por médicos. Esse dado é interessante a gente avaliar, porque esse sistema do Ministério, a gente divide também muitos outros procedimentos dentro do posto de saúde. Então, tudo isso é digitado e vai para o Ministério da Saúde, montando toda a estatística geral do país inteiro. Então, essa confiabilidade nos dados é muito importante. Então, o nosso sistema todo é previsto de passar esses dados para o Ministério. Isso se torna público e qualquer pessoa pode entrar no site do Ministério e descobrir isso de qualquer cidade do país. Ok? Exames citopatológicos, um total de 1.449. Eu peço, doutor, explicar para nós o que é o citopatológico, doutor. Papa Nicolau. É o Papa Nicolau, que é o câncer do colo do útero, não é? Isso, prevenção de câncer de colo de útero. Tá. Visitas dos agentes comunitários. O total deu 5.457 e aqui a gente percebe uma coisa, a gente não está conseguindo de um ano para o outro crescer muito. Hoje, pelo volume de
equipes de PSF que a gente gente precisaria ter um pouco mais de 50 agentes comunitários. Mas hoje, em função do problema orçamentário e da restrição orçamentária que temos, nós temos hoje 28 agentes, mais ou menos, não é, doutor? 28. Ou seja, essa ausência de praticamente metade do que a gente precisaria aumentaria muito o número dessas visitas, que é o acompanhamento à família inteira, porque o agente ele acompanha o pai, mãe, filho, papagaio, todo mundo daquela família, tudo que precisa, se está tomando remédio, em que condição está tomando, dando uma série de orientações sanitárias, higiene, um monte de detalhe. E sem esses agentes, a gente acaba ficando com esse atendimento um pouco mais voltado ao posto. Essa pessoa tem que vir até o posto, muitas vezes, para receber a orientação. E isso vai tomar o tempo da enfermeira, daquela outra assistente, que pode até estar fazendo outra coisa. Ou seja, a gente percebe que a saúde está muito interligada. E uma coisa muito importante para falar, vocês perceberam que naquele gráfico de valor, nós gastamos quase metade do nosso orçamento com a Santa Casa, e a outra metade praticamente é folha de pagamento. Isso é uma coisa natural, porque o produto que a saúde, o Departamento de Saúde, entrega à população é o médico no consultório, é a enfermeira lá na sala de vacina e assim por diante. Ou seja, o nosso produto é o profissional. Portanto, quando a gente gasta o valor do nosso orçamento com mão de obra, é isso mesmo. Porque é essas pessoas que têm que estar lá. Quer dizer, o mais importante é isso, é ter um médico no consultório. Vamos lá. Depois os demais atendimentos. O CAPS, 1.680 e poucos. Aqui também houve um pouco de queda em relação do ano passado para esse ano, mas em função de, infelizmente, nós perdemos uma médica, levou um tempo para repor, já está reposto agora, voltou totalmente à normalidade, todos os atendimentos psiquiátricos. Isso vale também para a saúde mental, que teve um total de mais de 1.534, os dois juntos deu mais de 3.000 atendimentos nesse ano. Agora, este mês de abril, a gente já voltou ao patamar normal de atendimento, semelhante ao do ano passado. Atendimentos odontológicos, também quase 20.000, 19.600, ficam mais ou menos o mesmo número, ou muito próximo do número de consultas. Hoje a gente tem os dentistas em todos os postos de saúde. Temos até um a mais, né, que vai inaugurar essa semana que vem, numa escola, um dentista específico para uma escola que está muito longe, que é lá do Jica Rocha. Ou seja, então os atendimentos odontológicos também têm um grande atingimento da população, né, no geral. Vamos lá, depois tem o trabalho da fisioterapia, 4.155 atendimentos. Aqui eu queria também fazer um elogio à nossa equipe, que a gente conseguiu, com a mesma equipe, simplesmente mexendo na gestão interna da fisioterapia, praticamente acabar com a fila. Hoje, depois que o ortopedista pede uma fisioterapia, no máximo em 15 dias, 18, 10, dependendo do tipo de fisioterapia, ele já entra em atendimento. Então, isso também queria deixar registrado que com a mesma equipe, simplesmente mexendo na forma de agir, né, que o Dr. Sandro fez. Vigilância sanitária, 1.622 atendimentos. Também outro destaque, a vigilância sanitária hoje trabalha com metade dos fiscais que a CGS, né? Não, o órgão estadual. Que a DRS preconiza. Ou seja, nós estamos também trabalhando com metade dos fiscais e estamos conseguindo atender num prazo bastante razoável as demandas da vigilância sanitária. Portanto, você pode perceber que lá em abril ele teve um aumento substancial para quase 800 atendimentos. Vacinas. Quase 14.000 pessoas foram vacinadas nesse começo de ano, nesse primeiro quadrimestre. Também é um trabalho bastante forte nessa questão da vacina. São Roque é uma cidade que, por exemplo, nos testes rápidos de AIDS ou essa coisa toda, ele tem uma média maior que a maioria dos municípios da região. Ou seja, a gente trabalha muito fortemente, tendo em todos os postos, inclusive agora equipamentos, sistema para controlar todas as pessoas que frequentam aquele posto, as suas vacinas. Só não vacina em São Roque quem não quiser. A pessoa que quiser vai encontrar e vai ser atendido todas as suas demandas. Atendimento de farmácia,
também 22.028 atendimentos no primeiro quadrimestre. E essa é uma curva que não tem jeito. Cada vez mais, com o envelhecimento da população, a gente cada vez mais está atendendo gente na nossa farmácia. Não tem muito para onde correr. Vamos atender cada vez mais mesmo. Esse é um perfil que não tem o que correr. Quais são as consequências disso? Com a equipe que você não cresce, a fila de espera para o atendimento acaba crescendo um pouco. Tá certo? Então, a gente está tomando medidas para reduzir, mas é um pouco mais difícil ir contra essas... Não tem jeito, vamos ter que trabalhar muito. Pode ver que a curva subiu, olha lá, foi para quase 6.000 em abril. Serviço de ambulância, você pode subir mais um pouquinho, Arelis? Isso, mas até aí no total. Aí é o mapa onde tem todas as cidades que a gente está levando gente de São Roque tratar. Tirando São Roque, que o serviço de ambulância transporta de cá para cá, que são 3.000, sobrou mais ou menos 8.000 pessoas, a gente acabou levando com a nossa ambulância, nesse primeiro quadrimestre, para outra cidade. Não é brincadeira, não. Não é brincadeira. Então, é lógico que, sem querer justificar nada, é claro, mas, ao mesmo tempo, entendendo o processo, um volume desses, ele tem que ser bem mapeado. Qualquer quebra de um automóvel vai resultar uma reclamação. E que automóvel quebra? Então, nós vamos ter problemas dessa ordem. Mas, de qualquer forma, com 8.000 pessoas sendo levadas, que vai dar, dividido por 4, 2.000 por mês, para fora da cidade em serviço de ambulância, nesse serviço de transporte, é gente. É gente. Ou seja, ele tem que estar muito bem mapeado para poder transportar com o mínimo de reclamação possível. Vão ocorrer sempre, é claro. Você pode subir um pouquinho mais, por favor? Aí os serviços de contratos terceirizados, aí está lá os exames laboratoriais em grande número, né, fazendo 50.000 dos 55 que são o total. E aí o outro é ultrassom, raio-x, mamografia, que são os exames que a gente já faz aqui na nossa cidade, e praticamente isso aí reduziu bastante. Mamografia foi um dos responsáveis por reduzir de setembro para cá, praticamente, e aquela van com 40 mulheres fazer mamografia, agora não vai mais, todas são feitas em tempo assim bastante reduzido a partir da instalação desse equipamento na Santa Casa, no caso, né? Depois nós temos a internações hospitalares, foram 1.038 internações, a gente manteve, aumentou um pouco em relação ao ano passado, em torno de 10% a 15%, né? Porque agora, depois desse período grande da intervenção, a gente está conseguindo reorganizar. Tanto é que em abril teve quase 300 internações. 282, é isso? Eu não estou enxergando bem. É a veice, tem jeito. Pois tratamento de nefrologia, também 10.682 procedimentos no total, que é a nossa hemodiálise, né? Esse tratamento é tudo SUS. Mais ou menos metade desses tratamentos são de São Roquense. Também uma coisa que parou bastante. Antes disso, em 2012, eu me lembro, saía também todo mês, 3 vezes por semana, muita gente. Se eu não me engano, hoje são 48 cidadãos de São Roque tratados aí na nossa hemodiálise. Pronto atendimento, aqui um destaque, deu 91 mil atendimentos no total, mas eu queria ficar com a primeira linha. Nós estamos em média lá, mais ou menos, 29 mil consultas, quase 30 mil, dá em torno de 7.500 consultas mês. Tá certo? Isso vai dar entre 250 a 260 consultas dia. Isso é que só o pronto atendimento está atendendo. É um dado interessante a gente avaliar esses números, porque a gente está estudando um pouquinho algumas coisas do Sistema Único de Saúde. Em tese, tinha que ser a metade. Eu não sei se é só por aspecto cultural, eu não sei se a gente poderia ter mais postos de saúde ainda, mas, em tese, pelo que é apregoado, tanto que uma UPA Porte 1 é para até municípios de 100 mil habitantes, que tem uma capacidade de atendimento de apenas 150 consultas dia, né? E a gente faz o dobro disso, em média. Chega a ter dia, que agora nessa época de dengue, de 500 atendimentos num único dia na Santa Casa, no PA.
Então, uma coisa para chamar a atenção, para a gente entender o número como uma informação e não apenas como um dado numérico. O que ações a gente pode ter para começar a reduzir isso? Já foram feitas algumas, que é a interação entre a Santa Casa e a atenção básica. E isso é uma coisa que vai reduzir esses atendimentos desnecessários no pronto atendimento. Eu gosto de falar essas coisas porque é interessante. O secretário de Saúde teve a semana passada num programa de televisão chamado Roda Viva, onde ele falou um dado bastante interessante, que de cada 100 atendimentos num PA, cerca de 85 a 90 não deveriam estar lá. Isso dito pelo senhor Davi Uip nesse programa. E desses 15, 10 a 15 que deveriam estar lá, 1 a 2 são de emergência. Os outros são atendimentos que às vezes não dá para esperar no dia seguinte, mas não é uma emergência, é uma urgência. É bem interessante um dado desse para a gente repensar o que nós queremos de saúde no nosso país em termos de atendimento e aonde a gente tem que botar dinheiro. É na atenção básica mesmo. E depois o último quadro é do CIS pré-natal. Também aqui tem um dado que eu queria falar, que é o cadastro em relação às conclusões. Esse sistema foi trocado recentemente e agora a gente está conseguindo cadastrar e concluir mais os dados do sistema do pré-natal. Ou seja, você cadastra uma mulher e vai colocando todos os dados de todas as consultas ao longo da gestação até o nascimento da criança e depois que passa o tempo do chamado puérpero, né? Que é depois que ela já passa essa fase de que a gestação, enfim, o nascimento já ocorreu e acabou. É bem interessante que o ano passado esses dados eles estavam mascarados porque teve troca de sistema do governo federal. Hoje ele está e a gente está conseguindo aqui em São Roque colocar muito próximo, ou seja, ter fidelidade dos dados e acompanhamento das nossas gestantes. Então, em termos de produção numérica aí do Departamento de Saúde, era isso que a gente tinha a apresentar aos senhores. Eu gostaria de abrir a palavra ao nobre vereador Alfredo Fernandes Estrada. Não? Ao nobre vereador Gonzaga, deixar suas considerações. Gostaria de registrar a presença do nobre vereador Alaci Reis. Obrigado. Acompanhe a mesa aí, nobre vereador, com a gente aí. Boa tarde a todos. O sistema de saúde teve um tempo que teve muito precário, né? Mas agora, ultimamente, está melhorando cada vez mais. Eu mesmo teve um tempo que eu estava reclamando muito dos remédios que estava faltando, principalmente na Vila Nova. É um todo, né? No São Roque inteiro, mas na Vila Nova estava faltando e o povo estava cobrando. Então, isso foi uma coisa assim que cada vez mais a gente foi conversando com o doutor Sandro, conversava com você. E aí, vocês vejam bem, as coisas vão melhorando. Outro dia também eu fui levar uma pessoa na Santa Casa e a Santa Casa também está bem melhor. Em que sentido? O atendimento das pessoas, né? As meninas já atendem bem as pessoas. Então, do jeito que vai acolhendo as pessoas bem, a gente vai ficando feliz cada vez mais, né? E a gente sabe que a gente está tendo uma saúde de qualidade. É isso que eu queria dizer. A Madeli quer fazer algumas considerações, a questão do gráfico, técnico, financeiro, por favor. O doutor Sandro tinha comentado, né, que o município e o Estado, por força da legislação, impõe-se um percentual mínimo de aplicação na saúde, né, 15% para os municípios e o Estado. Recentemente foi aprovada uma emenda na Constituição, a emenda 86, que impõe também agora para a União, né, o percentual mínimo de aplicação, que também ela vai gradativamente, começa com 13,2 e vai até atingir o limite de 15%. Quem sabe, com essa imposição, melhora também o que vem, né, para os municípios, com essa imposição. Então, na verdade, só complementando a questão. E já a partir de 2016, a União tem que começar a aplicação desse percentual, observar, né, a aplicação desse percentual. Você sabe se essa base é o orçamento completo ou... Receita corrente líquida. Receita corrente líquida. Ah, tá, obrigado.
Doutor Sandro quer fazer mais algumas Da medicação, Gonzaga, ações? a gente correu atrás. Existe uma parte da medicação, existe um programa chamado Dose Certa do governo estadual, em que o São Roque pactuou em receber medicação em espécie. Então, a gente recebe o medicamento. Inclusive, a gente tinha até semana passada para desistir do programa ou continuar no programa. Nós continuamos no programa. E o que aconteceu com o Estado? O Estado ele tinha uma autarquia que produzia medicamento chamada FURP. A FURP ela é uma autarquia competente, tem um pátio industrial muito bom e tudo mais, convidaram a gente para ver, só que ela falhou. Ela falhou em produzir o medicamento e o Estado não tinha contrato com mais ninguém para fornecer medicamento. E não avisaram os municípios que ia faltar remédio. E a gente não tinha ata daqueles remédios. Então, remédios essenciais, como o dipirona, né, quase não se usa, né, é entregue pela FURP. E, de repente, faltou a dipirona, e quem disse que avisaram a gente? Avisaram assim, olha, vai faltar, a entrega da semana que vem não vai acontecer. E aí a gente saiu correndo para fazer ata de registro de preço de tudo do Estado, porque eles avisavam em cima da hora. Então, essa grande falta de remédios que aconteceu o ano passado, se a gente for levantar, na totalidade eram remédios que deveriam ser entregues pelo Estado, o Estado falhou e a gente teve que correr atrás desses medicamentos. Hoje nós fizemos ata de tudo, de todos esses medicamentos do Estado. Ata, você não consegue o melhor preço, né? Porque a ata é assim, a pessoa se compromete a vender se você quiser comprar. Então, ele embute lá uma correção, porque tem que valer por um ano, então ele fala, daqui a um ano, quanto que vai aumentar o meu remédio, eu vou ter que manter esse preço e tal. Então, é diferente de você fazer licitação. Fala assim, eu vou comprar 100 mil captopril e eu já faço a licitação para aqueles 100 mil. Eu consigo um preço bem melhor, porque eu estou garantindo que eu vou comprar aquela quantidade. Mas hoje a gente tem como correr. Então, hoje dá para a gente, assim, faltou a entrega do Estado, dá para eu rapidamente, entre aspas, né, porque mesmo tendo ata, não é tão rápido, às vezes leva um mês para chegar o remédio, mas a gente tem uma agilidade mais para comprar. Então, eu espero que não aconteça mais isso. A última notícia que eu tive na quinta-feira é que o Estado hoje não tem mais obrigatoriedade com a FURP, né, eles quebraram esse vínculo de ser obrigatório da FURP, a FURP entrou como todas as empresas produtoras de medicamento, ela só tem prioridade por ser uma autarquia e não uma empresa com fins lucrativos, mas hoje o Estado pode comprar de qualquer empresa e promete que não vai faltar mais remédio para a gente. Vamos ver se eles vão cumprir. Em relação à nova determinação da porcentagem do governo federal, o COSENS, né, que é o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, não ficou meio preocupado, porque o cálculo que eles fizeram é que o governo federal já está repassando esse teto. E aí, assim, tanto que a Dilma já falou que vai fazer corte porque ela vai chegar no teto do primeiro ano. Então, parece que vai ter cortes no nosso orçamento. Tá? Foi dito que vai ter corte em investimentos, mas todas as verbas de manutenção vão vir. Nos preocupa, porque nós estamos sob um TAC, a gente tem que abrir residências terapêuticas, que são as residências onde vão ficar os egressos de hospitais dos manicômios, né? Está fechando o Vera Cruz, em Sorocaba. Nós devemos receber 16 pacientes que estão há mais de um ano em hospital psiquiátrico. Nós temos 3 meses para abrir essas residências terapêuticas. E aí, assim, de novo, quem que vai arcar com isso? Quer dizer, o TAC a gente tem que cumprir, senão, né, eu vou preso, tenho que pagar multa, coisa assim. Então, tem que cumprir, mas quem que vai pagar a conta? Então, assim, o Estado já está repassando 20 mil de investimento para a gente montar a casa, mas o mais caro é a manutenção. Né? Quem que vai pagar a conta dos cuidadores, do enfermeiro que vai ser responsável e tudo mais. Então, hoje, a situação minha, e eu acho que de toda a nossa secretaria, é de desespero mesmo. A gente não sabe como fazer mais as nossas mínimas funções e o que estão sendo imposto para a gente fazer. Tá? Então, assim, transporte sanitário é outra coisa que está entrando em crise, a gente não consegue mais transportar todo mundo que bate na nossa porta. Vamos ter que restringir. Então, a gente está fazendo um protocolo, e a gente vai transportar quem é referência ao SUS. Aquelas pessoas que chegam com uma consulta que é de particular ou convênio, ou que não é particular e convênio, mas eu tenho referência em Sorocaba, ele quer passar em São Paulo, eu vou começar a não transportar, porque a gente não dá conta mais. Né? A gente não está conseguindo manter as contas em dia. E em transportar um paciente para São Paulo, que é muito custoso, porque São Paulo tem um trânsito enorme, eu prendo um motorista e tudo mais, horas, e para Sorocaba,
e com esse diferença conseguir manter os remédios, eu vou manter os remédios. Tá? Então, a gente vai ter que tomar algumas atitudes aí meio impopulares, mas não tem jeito, não tem como manter o sistema como está hoje. Interessante, mas é um direito do munícipe, né? O transporte para a referência do SUS. Então, se a minha referência é em Sorocaba, eu Sorocaba, tenho que transportar em Sorocaba, eu não tenho que transportar para São Paulo, porque o munícipe conseguiu uma vaga lá e está pedindo transporte. Mas aí o senhor garante a vaga dele aqui, então, né? Em Sorocaba. Isso. Tanto que no protocolo a gente está escrevendo o eu quero seguinte. deixar registrado que é filmado e registrado. O senhor garante a vaga dele aqui. Então, né? o protocolo... Se ele não conseguiu lá, a gente aí vai tem uma passar divergências políticas, né? para a anuência da Câmara, Calunga, justamente para estar alinhando tudo isso. O que a gente colocou no protocolo? Se não houver vaga formal do SUS em tempo hábil, a gente transporta. Então, assim, não tem vaga aqui no regional, mas vai passar daqui 3 meses, ele conseguiu uma vaga em 1 semana em São Paulo, a gente vai garantir o transporte. Ah, sim. Muito obrigado. Eu queria escutar isso aí. O que é filmado e gravado, né? O que a gente está cortando, igual, eu tenho uma paciente que veio reclamar de um motorista, porque ela ia para Ferraz e Vasconcelos. E daí eu perguntei, mas por que você está indo para Ferraz e Vasconcelos? Ah, porque eu trabalhava em Barueri, e lá eu comecei todas as minhas consultas e consegui a vaga para lá. Daí eu vi o que passava. Tudo que ela passava em Ferraz e Vasconcelos, tinha no AME de Itu. Então, para que eu vou levar para Ferraz e Vasconcelos, que eu não tenho nenhum carro programado para lá, e eu tenho 2, 3 micro-ônibus que vão e voltam para o AME de Itu direto. E Salto, né? Então, Salto para o AME cirúrgico, lá. ou Sorocaba. Então, o que a gente quer é realmente regulamentar isso, deixar isso mais organizado. Hoje está uma casa da mãe Joana. A gente atende todo mundo, tenta atender todo mundo, e aí a gente acaba fazendo um serviço ruim. Né? Tanto que, se a gente trazer os dados da ouvidoria, onde mais tem reclamação hoje é no setor de transporte. Tá? Algumas reclamações com razão, mas eu não vejo como fazer diferente. Então, o pessoal reclama, o carro passa para me pegar às 4 da manhã, minha consulta é às 11. Não tem jeito, é um carro que vai levar vários pacientes, e a gente acaba fazendo esse tipo de transporte. Tá? Então, tem aqui em mãos, foi enviado um ofício 1180/2015, São Roque, 26 de maio de 2015. O ilustríssimo senhor presidente da comissão, senhor Adenilson Correia, Mestre Calunga e tal. O senhor Etelvino teve um compromisso hoje na Lesp, na Assembleia Legislativa, e deixou aqui em minhas mãos, nessa audiência, um ofício, quanto presidente dessa Comissão Permanente de Saúde, que o senhor possa, na próxima reunião, passar a cópia da produção hospitalar do pronto-socorro da Irmandade Santa Casa de Misericórdia e da audiência pública referente ao 3º quadrimestre de 2014 e do 1º quadrimestre de 2015. Do primeiro quadrimestre está aqui, né? A gente apresentou. Certo. Do 3º quadrimestre de 2014, na hora de ler o gráfico, não foi o Francisco que leu, fui eu pulei a da Santa Casa. Eu percebi. E não foi proposital, porque existia, estava numa das abinhas aí do Excel, estava lá a produção da Santa Casa. Não foi proposital. A produção era parecida com o que tem agora. Agora aumentou um pouco mais as internações e aumentou muito o número de ocorrências no PA por causa da dengue. Causa do surto. Tá, mas a gente for ver aí a evolução do atendimento da Santa Casa, estava igual. Então, assim, foi uma falha minha de apresentação e também ninguém percebeu na hora porque ninguém me cutucou e falou, a Santa Casa. Então, né? eu estava esperando. Mas está aí, inclusive no arquivo que tem com o Heredes tem a produção da Santa Casa e no impresso que a gente mandou tem a produção da Santa Casa também. Ótimo. Eu gostaria de aproveitar esse momento e dizer que nós estamos no exercício da democracia, da construção do Plano Municipal de Educação. Ele é uma sistemática pela legislação em nível nacional, estadual e municipal. E a gente entende que é da educação, mas temos uma parte da questão da saúde, que é a parte que é uma meta, a meta de inclusão social.
né, de alguns alunos que depende de transporte e alimentação, que se alimenta por sonda. Acho que não são muitos, mas ontem tivemos uma reunião específica aqui. Eu gostaria de dizer assim, se o senhor, quanto diretor de educação do município, sua equipe de trabalho, já elaboraram a proposta para a inclusão junto ao Plano Municipal de Educação, a saúde, com a educação. Já está tudo certinho, porque o prazo já está... Nós já tiramos fórum, tiramos audiência aqui na FATEC, e a gente percebe que ontem eu conduzi uma reunião com as professoras e não teve nenhuma participação. Eu até fiquei assim, falei, Márcia, será que eles estão... Ela disse que está em contato com o senhor, né? Então, nos bairros, onde teve os eventos dos bairros, a gente incentivou os fóruns dos bairros, as pessoas estarem participando. Nós estamos também, hoje, nós fizemos essa mesma situação de montar o plano em 2013. Né? Não sei se você recorda, Calunga, nós fizemos as conferências em cada bairro e tudo mais. E nós estamos agora em montagem do plano estadual e plano federal de saúde. Então, vai ter a 15ª Conferência Nacional de Saúde, em dezembro, vai ter a regional agora em julho. Hoje nós temos reunião do Conselho Municipal de Saúde e os delegados que nós estamos convocando e elegendo para ir para a regional estão indo também. Então, assim, a gente pode até participar da educação, mas a gente queria terminar as nossas diretrizes também, porque isso também é uma construção. Não pode, o diretor de saúde, ele pode dar opinião, mas o certo é você fazer uma discussão com a comunidade e levar essa discussão para eles. Hoje, nós temos um programa bem estabelecido, já formalmente, que é o Programa Saúde na Escola. Infelizmente, esse ano foi cortado o recurso do Programa de Saúde na Escola, mas o ano passado nós fizemos a primeira adesão, que foi para a Mailasc, e agora a gente quer fazer adesão para todos os bairros. E o Programa de Saúde na Escola já passou por todo esse processo que está existindo hoje em São Roque, né? Então, ele já passou pelos conselhos municipais de saúde e de educação, já foi para conferências regionais, estaduais e nacionais, e hoje ele já é regra. Então, que o município que aderir vai ter esse processo de integração entre educação e saúde formalizado. O que existe hoje é alguma coisa não formalizada. Então, o Calunga se conhece de longa data já o nosso trabalho de Mailasc. Quantas vezes a gente já foi na escola fazer palestra, teatro, né, atividades com os adolescentes, creche e tudo mais, isso, na verdade, não era exposto, né, não era divulgado. Hoje, a gente tem um programa que divulga e contabiliza isso. Então, hoje, o Francisco, na auditoria, tem condição de falar assim, quantas atividades educativas teve por escola. Isso a gente está incentivando a todas as unidades a fazerem. Então, as unidades não fazem mais se quiserem, elas vão ter que fazer porque existe um programa que impõe que faça as atividades. Então, Gonzaga, lá no Vila Nova, o posto de saúde vai ter que se integrar à escola. Minimamente, a enfermeira vai ter que conhecer a diretora da escola, estarem conversando e montarem os projetos terapêuticos singulares de cada criança. Então, aquela criança que tem necessidade especial vai ser atendida em conjunto da escola com o posto de saúde. Então essa criança é alimentada por sonda. A merendeira fica desesperada, né? Como é que eu faço com a criança que tem sonda? Né? O posto vai estar junto para estar trabalhando e falando, não, fique tranquila, a comida tem que ser desse jeito, batida desse jeito, não sei. Eu também não entendo como é que se alimenta por sonda, estou dando como exemplo. Tá certo? Então, essa integração, hoje já existem regras para a gente estar fazendo, a gente está evoluindo nisso. É lógico, todo programa novo que a gente coloca, a gente precisa de recurso humano. E hoje onde a gente esbarra? No recurso humano. Tá certo? Então, a gente chegou à conclusão, quando a gente fez a contabilização das consultas médicas, que deveriam ter aumentado em pelo menos 20%, porque a gente está com mais médicos aí, e não aumentaram. E onde não aumentou? Qual é o gargalo? O gargalo é o profissional de enfermagem.
Não adianta ter médico se eu não tenho profissional de enfermagem para receber o paciente, fazer o acolhimento, medir pressão, para fazer a pré-consulta para passar com o médico. Então, hoje, a gente está com um gargalo enorme, que é no profissional não médico. Por incrível que pareça, profissional médico a gente equalizou. Está faltando agora enfermeiro, auxiliar de enfermagem, os agentes comunitários, fiscal sanitário, agente vetor, gente para fazer a parte de auditoria, né? Então, na verdade, está faltando todos os profissionais de recursos humanos. Dentro da lei de solidariedade fiscal, nós não podemos contratar mais ninguém. Nós estamos no limite. Então, é aquela velha controvérsia. Eu tenho um programa que exige que eu contrate mais gente. Estou falando que eu estou sob um TAC, que eu tenho que abrir 2 residências terapêuticas, um CAPS, álcool e drogas, e os leitos psiquiátricos. E tem o TAC, mas, ao mesmo tempo, tem a lei de solidariedade fiscal que diz que eu não posso contratar mais gente. Então, como é que a gente trabalha? Né? Então, hoje está difícil aí, viu? Está bem desanimador essa parte. Então, outra questão que eu gostaria de falar, o senhor até falou no contexto geral aí, dos agentes, né, de saúde, que foi aberto um processo seletivo, qual ninguém ainda foi contemplado. Que quando se abre dentro da administração, da gestão, é porque já teve impacto, já assediou aquele munícipe, aquela pessoa, a se inscrever, a participar do processo, que é um processo seletivo. Qual, por exemplo, Mailas, que teria mais uma equipe, outras, que aí as pessoas, eu não consigo entrar no mercado e falar, o que adianta a gente ter te elegido se o doutor Sandro me enganou, o Daniel enganou, porque, na realidade, é uma verdade, de fato, que eu quero deixar registrado, é um fato, e eu tenho que deixar registrado e mandar a resposta da solução, tem que ter uma solução. Só fazer porque uma correção. É complicado. Desse último processo seletivo foram chamados, sim. Tá? Nós tínhamos programado chamar 51 agentes comunitários, nós não chamamos, por quê? No meio, a gente fez o processo seletivo, eles tinham um valor de salário. Logo depois do processo seletivo, veio uma lei federal que fixou o piso salarial do agente comunitário em 2014. Ou seja, o que nós tínhamos previstos de verba no orçamento era para pagar um salário de R$ 700 do agente comunitário mais os seus encargos sociais. Foi para 2014, não estou discutindo o mérito, eles merecem, tá? Eu acho que o agente comunitário é uma das principais peças do sistema de saúde organizado na prevenção e na promoção, porém, o nosso orçamento não tinha contemplado este aumento que ocorreu pela lei federal. Então, nós não chamamos todos que nós queríamos, hoje a gente está com metade do número de agentes comunitários que a gente quer. E eu não vejo como corrigir isso esse ano, não vejo, o orçamento não está permitindo. Dentro das peças orçamentárias, acho que não tem como, né? Ainda mais com esse outro impacto dessa diferença, né, que houve. O custo para o município do agente comunitário é por volta de uns R$200, R$300. Eu não sei exatamente, né? Se você me permite, só para complementar, esse estudo nós participamos dos 28 que foram contratados em contra os 51, é o que era possível dentro do orçamento, porque ele deu um estouro acima de R$200 mil em função de passar os 51 agentes comunitários de 700 e poucos reais, um pouquinho mais que o salário mínimo à época, para 2014. Porque nós vamos manter os demais encargos, que é a sexta, porque todos os funcionários merecem, enfim. E isso dava um impacto de mais de R$200 mil no ano passado, a mais. E não era previsto no orçamento, por isso que não foi contratado. E esse ano manteve-se essa questão aí orçamentária, ok? Apenas para esclarecer os dados, para entender o porquê que não foi possível chamar os 51 agentes, que seria o ideal em termos de atendimento da população. O governo federal repassa 1.014 por agente. Então, nós pagamos os encargos e os 13º, outras coisas, porque eles têm todos os benefícios de um concursado, apesar de serem processo seletivo. Então, na questão das políticas públicas da saúde, na qualidade como parlamentar e hoje como presidente dessa comissão, e já a bandeira da saúde. Aí, o que acontece? Houve até um desgaste de umas rotulações negativas de algumas pessoas, que eu gostaria de deixar registrado, que isso vai me ajudar muito um pouquinho mais para frente. Fico tanto constrangido porque existe uma projeção. Qual é a função do legislador? Legislar, fazer lei, fiscalizar os atos executivos.
Então, lá em 14 de julho de 2014, houve esse decreto da Presidência da República. E aí, eles foram contemplados só agora. Então, quer dizer, quem que está mal informado? O gestor público, o prefeito, o secretário? É uma questão muito, muito séria, sabe por quê? Eu, sabendo de tudo isso, as leis e tudo, eu oficiei e documentei tudo isso. E estou pedindo um retroativo. Se vai ter ou não, tem que ter uma resposta bem técnica, porque é uma coisa muito séria, que é um direito, de fato, adquirido dos agentes, dos profissionais. Então, é uma questão muito séria. Poderia, lá no remanejo, dentro das peças orçamentárias, já tinha que, se está previsto ou não, porque foi no meio do segundo semestre, do exercício do ano 2014. Mas é muito complexo. Eu sei que vocês ficaram numa saia justa, mas eu, já lá no passado, presidente no conselhinho gestor de bairro, envolvido com todo esse processo de agente de saúde, criação, o senhor sabe, aí algumas pessoas que têm agentes ali super inteligentes, que não precisavam. Eu tentei correr e não fazer. Não por omissão como vereador, mas aí não tinha como. Quando protocolaram aqui, eu, como presidente, eu tive que acatar. E eu gostaria que tivesse um carinho, uma negociação, do entendimento junto ao impacto financeiro lá, com a Ronise, com o prefeito, para ver como que a gente pode fazer com essa situação. Porque eu não sei se foi requerimento ou ofício, eu nem me lembro, que eu assino tanta coisa quanto presidente dos dois maiores segmentos do município, que é o Conselho Permanente de Educação e o Conselho Específico de Saúde. Então, são duas prioridades, qual eu falei na qualidade de presidente e vereador dessa Comissão de Educação e de Saúde. Ontem, em uma grande reunião da construção do Plano Municipal de Educação. Tanto preocupado, e vou deixar mais uma vez registrado, todas as vezes que eu puder falar e dizer e registrar nos anais dessa Câmara, tem que ser secretaria. A gente sofre porque a cidade tem 357 anos, nós estamos no 3º milênio, século XXI. Eu desacredito uma cidade de 3 séculos e meio ser departamento, focado num pivô só, em uma pessoa só que é o prefeito, ou um diretor que responde e não responde. E acaba... Se é uma secretaria, a secretaria tem lá seu departamento de compras, tem o seu jurídico específico para elaborar os convênios com União, com o Estado, e assim, todo o desenvolvimento. Tem sua contadora específico na secretaria, e eu vejo a dificuldade. Eu percebi no início dessa audiência que o senhor falou a questão da valorização de ser secretaria. Então, eu tenho que falar na qualidade de presidente, discutir as questões de política pública, da questão do profissional. Isso eu estou falando dos agentes de saúde, já foi adequado, está transcorrendo, elas ainda cobram, né? Tem um grupo que fala, isso é direito, o vereador está fazendo politicagem. Isso é horrível. A minha função é oficiar, notificar e requerer. Essa é a função do parlamentar. Eu quero dizer assim, em nenhum momento estou fazendo politicagem, eu estou sendo justo e perfeito na minha administração, do compromisso, da seriedade do voto que eu recebi, da representação. Eu sou uma pessoa coerente e tenho coragem no que eu faço e faço com propriedade. Por isso que eu tenho a Madeli, que me protege de todas as questões financeiras, tenho o doutor Ian, tenho o doutor Guilherme, tem toda uma estrutura aqui para fazer o que eu faço. E eu quero dizer assim, que são 2 setores dentro da prefeitura, saúde e educação. Se os nobres vereadores dessa casa tivessem uma sensibilidade, uma consciência, o executivo que manda a mensagem, que pode criar, menos esses 2 setores, tinha que ser a secretaria, tanto de saúde como educação, que são 2 bandeiras de prioridade na nossa vida. Saúde pela vida,
educação para a melhor qualidade de vida de novo. E quero dizer assim, que eu fico tanto constrangido. Aí a gente falou a respeito dos agentes. Eu não sei como que o senhor vai... Que é questão financeira, eu sei que não, senhor. O senhor é administrativa técnica da saúde, mas na responsabilidade como diretor, ver com a Ronise, com o Marcos, com o prefeito, o que pode ser feito, se vai poder, ou sim ou não, responder para a gente, vai falar, olha, houve um tropeço, veio no meio do ano, a presidência da República decretou em julho, a gente não tinha dentro da LDO, Lei de Exercício Orçamentária, né, que tem essas questões da LOA, a gente sabe que não estava previsto, mas eu quero dizer assim que aí eu vou para o outro lado, que eu acompanhei KNAI, as questões dos fisioterapeutas, né, eu fui autor da lei dos fisioterapeutas, andei acompanhando os trabalhos e via como os profissionais são prestativos. Nós temos 6 fisioterapeutas na rede, e agora eu estou mais feliz. Há pouco tempo eles fizeram uma adequação de horário, que eles estão atendendo assim, até 7 horas da noite. Então, assim, é um dos setores que o senhor tem dentro da saúde que eu tiro o chapéu, porque eu acompanho, eu vou ver, até lutei, até infringi a Constituição em alguns momentos, porque eu provoquei o governo de mudar o nível deles, e eu não tenho esse poder é só do Executivo, porque, inclusive, eles até vetaram, foi vetado, porque é de direito constitucional, eu não quero passar além à frente disso, dentro dos conhecimentos. O parecer já foi o contrário do nosso jurídico dessa casa, que eu já deveria ter respeitado, mas a gente provocou porque é um setor, doutor Sandro, que muito produz para essa cidade e região. É um setor que atende muito, uns profissionais gabaritados, profissionais assim, Zé, Fernando, enfim, todos, são muitos, são vários profissionais ali que atendem com bastante profissionalismo, e a gente percebe que eles estão extremamente defasados. Assim, acredito que são os fisioterapeutas da região que ganham menos, assim, pelo impacto que nós fizemos com Cotia, toda a região, e, quer dizer, eles reivindicaram de uma forma todo o tempo, assim, olha, a gente adora o doutor Sandro, a gente não está fazendo movimento contra, eu entendi a forma que eles fizeram, que eu abracei essa bandeira, não sei se o senhor sabe, acho que eles acabaram passando para o senhor, pela qualidade do empenho, desenvolvimento, o trabalho desses profissionais. São 6 profissionais assim, fantásticos, maravilhosos. O senhor vê que eles têm um carinho assim, do município, das pessoas que assim, lá são assistidas por esse setor de fisioterapia, e acompanhando, muitas pessoas falando muito bem desse setor. Aí eu criei do dia fui conheci o José, fui conhecendo o Fernando, conheci todos, enfim, profissionais lá, e eles falam, a gente já conversou, se Deus quiser, o doutor Sandro já está lutando, ele quer, ele é um cara que incentiva, é um diretor que tem visão, mas é que nem eu falei, ó, a gente vai fazer, mas não depende da gente, porque você vê que o doutor, se dependesse dele, já falavam lá com o prefeito já falava com o financeiro já falava com o jurídico, já fazia a mensagem e estava tudo meio que certo. Mas, na verdade, não é isso. Na verdade, a questão burocrática é muito grande. Mas eu gostaria que o senhor desse, quanto diretor de saúde, desse uma prioridade muito grande para esse setor dos fisioterapeutas. É que fica assim, falar as classes, né? Que são várias. Aí vem várias classes pedir para a gente, auxiliar técnico, saúde bucal, auxiliar técnico, todos, mas assim, o que o senhor pode me explicar a respeito disso? Questão de ordem. Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Sandro, todos aqui, e me pedir desculpas, que eu tenho um compromisso e eu vou ter que me retirar, senhor presidente. Obrigado pela presença, Mandi.
Bom, o agente comunitário de saúde, Calunga, foi uma briga grande aí para sair essa questão. Ficou enrolado em questões jurídicas mesmo. Existiam alguns dos nossos juristas que interpretavam a lei federal como sendo uma lei autoaplicável e não precisando fazer a lei municipal. Outros falavam que tinha que ter lei municipal. No fim, decidiu-se que é melhor fazer a lei municipal porque é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Quando foi feita a lei municipal, o que o pessoal da administração interpretou? Vamos seguir a lei municipal e não a federal. A minha opinião da Suelen, que é quem me apoia juridicamente, é que a lei federal está acima da lei municipal. Então, eles têm que receber o retroativo desde junho. Da Magda, né? Isso. E aí, assim, o que eu estou conversando com os agentes comunitários, para eles voltarem a pedir, e eu estou conversando com a Ronise para a gente já programar. Já falei para os agentes comunitários, não vão ficar contando com esse recurso vindo tudo de uma vez. Nós vamos parcelar, não tem jeito. Mas que tem que pagar, tem que pagar. Tá certo? Esse retroativo. Em relação aos fisioterapeutas, a gente tem um trabalho de quanto custa o fisioterapeuta e como é que se comporta outras cidades. Então, assim, se a gente for comparar, São Roque tem fisioterapeuta, Mairinque não tem, se eu não me engano, Araçariguama também não tem. Por quê? Hoje sai mais barato contratar uma empresa terceirizada. Mais barato financeiramente falando. Se é maior qualidade, eu não sei, porque o que os nossos fisioterapeutas estão dando é qualidade. E carinho, dedicação. Hoje, mudança de nível, como eles pediram, está complicado de conseguir. Eu já vi que se a gente for por esta linha, eu falei, a gente vai ter que esperar sentado, porque não vai sair. E eu queria, assim, não é só os fisioterapeutas que estão defasados, os psicólogos também estão, só que são em menor número, né? Então não fazem tanto barulho, as TOs e as fonos também. Então seria um grupo aí, acho que somando todos eles vai dar uns 10 ou 15 profissionais. Tem um impacto financeiro, mas não é tão alto. Eu tinha bolado, logo que eu comecei, a fazer uma gratificação por dedicação, alguma coisa assim, e isso eu não pus para frente. Conversando com o prefeito, falei, prefeito, eu acho que isso é muito mais simples de fazer, muito parecido com o que os médicos ganham, né, gratificação por produtividade, e assim, eu tenho como cobrar, gratificar, ou passar esse a mais para quem está se dedicando. Porque hoje o funcionário público ele é punido por trabalhar bem. Então, o cara que trabalha bem, ele é procurado. Na saúde é assim. Então, aquela enfermeira atende com carinho, atende bem. Forma fila para passar com aquela enfermeira. Aquela que judia da pessoa, ninguém quer passar. Só que as duas ganham igual. E eu não consigo punir a que atende mal. Né? Então, eu quero fazer uma gratificação para aquela que atenda bem, ganhe mais. O merecido. E isso que a gente quer fazer com as gratificações dos fisioterapeutas, psicólogos e assim vai. E a gente está começando isso com o fisioterapeuta. Tive uma reunião com o Zé na semana passada, a gente começou a escrever. Essa semana era para ter uma reunião com todos eles, mas como já tinha agendado, eu, no meio da agenda, explicar para eles. No fim, fui fazer uma visita domiciliar lá, e acabei não fazendo a reunião com ele. Mas a ideia é essa. Logo, logo deve estar passando uma minuta de projeto de lei de gratificação. Não é por produtividade, porque produtividade faz com que você atenda tudo quanto é pessoa muito rapidamente para dar produção, mas e sim por qualidade. Então, vou exigir grupos de fisioterapia e tudo mais. E a outra coisa que a gente está fazendo, a unidade central vai sair daquele prédio antigo e vai lá para o prédio novo. O prédio novo faltam pequenas coisinhas. Por incrível que pareça, pequenas coisinhas são mais difíceis de conseguir fazer do que as grandes. E o prédio antigo, metade dele, aquela metade do lado esquerdo, para quem está olhando para a porta de entrada do lado esquerdo, vai virar fisioterapia. Então, vai ficar um grande salão com biombos, né? A gente só vai repintar e mudar um pouco da aparência. Vai ficar fisioterapia. A outra metade vai ser reformada para ficar odonto. Então, aquela parte do siso que está lá em cima, que tem que subir aquela escada, que não pode ter, sanitariamente, hoje não pode ter escada em nenhum serviço de saúde. Desce o odonto para aquele lado direito, e a parte de cima, onde é o odonto agora, fica só administrativo. Né? Fica só administração. Então, o espaço da fisioterapia, que hoje é muito ruim, já vai ficar bom. Tá? Para eles vai ficar ótimo. Então, eu acho que a gente consegue ainda descer a fisioterapia esse ano.
Isso, eles já ganharam equipamentos novos. Então, isso acaba incentivando, quer dizer, eles estão com condição de trabalho. Hoje o prédio é ruim, mas já vamos ter um prédio novo, não precisa de grandes reformas para a fisioterapia, para o odonto vai precisar, mas eu acho que ainda esse ano a gente muda a fisioterapia de lugar. Para o odonto mudar de lugar, eu já não estou tão otimista de ser esse ano, mas esse é o nosso projeto. Fico contente, doutor, de saber tudo isso aí, que vai ter um espaço físico melhor, maior, e a Denise relatando que vai ter o equipamento, porque, olha, eu vou falar para o senhor, todos os setores são espetaculares, mas eu tenho uma visão, assim, um carinho pelos fisioterapeutas, o senhor não quer saber, pelo que os senhores, senhoras, pessoas que são reabilitadas lá, que passam aqui, vêm no gabinete e falam, nossa, eu adoro o Fernando, eu adoro o José, sabe, assim, eles falam muito bem, é uma coisa, assim, fantástica, maravilhosa. Então, a gente vai pontuar as coisas que tiver para a gente construir, mas vamos pontuar também, assim, eu não tenho nada, nunca nem conheci o Zé, nem o Fernando, nem ninguém lá de lá, a Jéssica, nem ninguém, nenhum profissional, que às vezes pode falar, tá lá fazendo, não é político. Acho que eu atendi assim, umas 18 pessoas e vieram falar que, nossa, como eles são carinhosos, como foi rápido, tinha fila, eu não fiquei mais na fila. Então, assim, isso é tão gratificante para um vereador que o senhor não acredita. Só uma parte, Calunga, essa gestão, né, isso foi até a orientação do Daniel, a gente deu autonomia para todos os setores opinarem sobre o seu serviço. Então, a primeira vez que a fisioterapia não fica respondendo, quer dizer, não é uma enfermeira que responde pela fisioterapia. Então, o Zé assumiu, mesmo sem cargo, a responsabilidade da fisioterapia. Ganha, mas... Então, mas a gente dá o tempo para ele fazer isso. Então, ele tem o horário para ele fazer a gestão e, no futuro, quem sabe eu consigo criar um cargo, você vai ver que vai ter gratificação por coordenação. Nossa, que ótimo. Mas, assim, tudo que eles pediram, a gente ouviu, o equipamento que eles pediram, nós fizemos comprar, porque antigamente pediam, mas ninguém dava valor. Então, hoje a gente está tentando valorizar as classes, né, de cada profissional. E na fisioterapia isso ajudou muito. Graças a você também, Calunga, pelo Dia do Fisioterapeuta, isso eles se sentiram bem valorizados, né? Isso foi muito bom. E eu fico, assim, tanto grato e feliz por esse investimento. Mas eu acho que, no contexto geral, aí eu ia falar um pouco de sanitária, mas o senhor já deu uma explanação na questão do transporte. Acho que, enfim, era mais a questão dos agentes de saúde, que o senhor também já... Eu entendo, não gostaria de estar na pele do prefeito, da Ronise, ou do senhor, que é o diretor, né, de saúde, que é complexo. É que nem nós, agentes, legisladores, enfiaram nossa goela ontem, hoje, lá o partidão, a reforma política, foi a mesma coisa. Chegou lá em julho, agora que eu valorizo e entendo. A presidente da República decretou lá e os agentes era tanto, quer dizer, foi no meio do ano, aí toda aquela questão orçamentária, da LDO, de diretriz orçamentária, aí atrapalha tudo, destrutura o município, né? Eu até entendo, eu tento conversar assim, com algumas e falo, olha, vamos devagar, com calma, o importante que vocês conseguiram, já era de fato direito, mesmo de vocês, foi um decreto da presidência da República, questão das agentes de saúde. Então, acertando. Mas é que é assim, o brasileiro isso é natural, ele quer mais, quer se enquadrar naquilo que se enquadrou. Agora, depois que não, é só isso que nós queremos, né, assim, para o vereador. Não, eu vou pedir só uma coisinha para o senhor, mas ele pede isso é normal, mas, tipo assim, eles falaram, e o retroativo? Eu falei, olha, isso aí é uma questão muito séria, que é impacto financeiro, o que passou, estava lá vigente no orçamento, agora eu não posso, isso aí eu vou até oficiar para ver o que o diretor, o financeiro, né, que no caso o senhor vai mandar para o jurídico ou para o financeiro, ele que vai fazer lá, dizer, ó, a gente vai conseguir pagar metade, como o senhor explicou aí, ou parcelar, ou não vai pagar, porque passou. A lei que o senhor, pelo direito da Constituição, do regimento interno da lei orgânica nossa, o senhor mandou faz uns 15 dias, um mês, né?
Então, o que rege, que vale é aquilo, né? O que a gente mandou? A lei dos agentes de saúde, vocês mandaram para sim, cá a mensagem. Foi. Então, se Não, lá já tem mais, porque já receberam equivalente a 20 dias mais esse mês. Então, já tem mais de um mês e meio, acho que uns 2 meses. Desculpa, que eu, assim, é tanta coisa que eu coordeno aqui como presidente, acaba acumulando. Mas aí o senhor vai ver, tecnicamente, lá, eu vou esperar. Eu não sei se eu oficiei, eu fiz um requerimento, doutor, não me lembro se já chegou. Foi ofício, então. Acho que eu fiz um ofício, que aí a gente vai... Aí eu vou lá, que eu falo para o senhor, eu preciso conversar com o senhor, que às vezes o senhor não tem tempo, muito menos eu, mas a gente tem que encontrar um tempo para a gente socializar e fazer essa integração, para a gente andar junto, né? O executivo e o legislativo, porque o mais importante é que eles já foram contemplados, né? Isso é o mais importante, que o jurídico do executivo já mandou essa mensagem. E o fisioterapeuta, o senhor Gonzaga tem algumas considerações. Eu acho que, doutor Sandro, vamos dar por encerrado, né? Às 16h08. O senhor quer... A Denise, fiquei triste de saber que a Denise vai se aposentar, né? Não sei. É porque você também tem uma experiência, né? Lógico que vai vindo outros profissionais, né? Você vai exercitando, preparando, mas é que a gente tem uma certa relação há alguns anos, né, dentro do segmento de trabalho das políticas públicas da saúde. Eu fico triste e, no mesmo tempo, fico feliz, né? Fico triste por você não fazer logo mais parte do quadro, né? Mas fico feliz de você já fez a sua obrigação, né? Enquanto servidora pública, né? E nessa área que é um compromisso, uma responsabilidade muito grande. A saúde, eu estou tanto assim, muito preocupado com a nossa saúde, em todos os aspectos, né? Que é a parceria da intervenção, Santa Casa, porque ela é uma entidade privada, mas tem uma parte que é da nossa responsabilidade, que é do executivo, que é a parte que eu posso dizer, do PA, pronto atendimento, que é um dinheiro, um repasse municipal. Então, a gente tem que ir lá desenvolver esse trabalho, fiscalizar, mas acho que está transcorrendo tudo bem. Doutor Sandro, quer deixar as considerações ou a gente dá por encerrado? Não, só agradecer a oportunidade de estar expondo as questões de saúde, né? Vamos ver se na próxima audiência a gente faz além da publicação em jornal, a gente convoca mais gente para estar participando, né? Porque assim, eles fazem filinha, protocola, cerca a gente no açougue, no mercado, lá na farmácia, aí, sabe, parece que não tem um remédio, não tem remédio, que não tem, mas esses dias me abordaram, falaram, cheguei lá, Alexandre falou, acho que essa pessoa está equivocada. Aí ela ligou de novo, e aí, chegou, eu falei, não, vem aqui para a gente conversar. E a maioria das pessoas quer denunciar, mas não quer aparecer, não quer se expor, né? Aí eles falam que está ruim. Porque eu acredito assim, doutor, eu, com todo respeito pelo senhor, um profissional, um médico gabaritado, que eu sempre falo e tenho minhas considerações, eu quero dizer assim, o senhor está com o maior fardo, porque eu vejo lá que eu passo de madrugada e toda hora liga, eu vou, porque às vezes é amiga, que acontece no PA, na Santa Casa. Acontecem umas coisas que não tem lógica. O cara... se eu falar para o senhor que o pessoal está saindo da Unimed para ser atendido lá, porque eles ficam 2 horas lá, no particular, estão indo lá porque o PA nosso agora está uma maravilha, o senhor acredita aí? Falarem mal, que não estava atendendo tal, eu falei, eu não aguento, é meia-noite e meia, eu estava cansado, eu falei, fui lá ver, cheguei lá, tinha 4 médicos, é um tal de falar naquela tribuna ali, que eu quero deixar registrado, não tem médico, olha, é mentira. Mentira. Isso aí também eu não vou admitir quanto presidente da Comissão de Saúde. Porque eles fazem uma tempestade que eles querem ganhar, assim, Ibope, quer ganhar Ibope com mentira. Então, isso aí eu não vou admitir, né? Porque hoje estou sozinho, se eu tenho que estar aqui, ele já dá roupa, não, você tem que cobrar. Não, cobrar é uma coisa, mas a gente também condenar as pessoas não dá, porque eu quero falar assim, que o senhor também está de parabéns na questão de fiscalizar, a questão do PA. Santa Casa se melhorou de uma forma... Não tem aquela reclamação, sabe, doutor Sandro, que tinha. Era muita reclamação. Depois da intervenção,
foi minimizando e está cada vez minimizando mais. Às vezes tem algumas... Doutor Sandro, eu estou com uma questão de lixo ali na área do Darcy Penteado, algumas outras coisas, outras regiões, que está vindo gente de fora jogar tudo armado. E tem pessoa que está sendo paga para fazer escândalo na Santa Casa. Acredite se o senhor quiser. Eu quero deixar isso registrado. Porque tem uns médicos lá, ferem, uns médicos novos, assim, cardiologistas, uns caras fortes, não é médico, uns médicos bons. E eu fico assim, eu já falei, chamou, eu vou, que eu não vou mais deixar, porque é muita mentira, muita injustiça contra o senhor. O senhor precisa ver o tanto que eu defendi o senhor na última sessão aqui. Então, nobre vereador, que eu defendi tanto o senhor que começaram a marretar e dar paulada e falar a respeito da UPA. Eu falei, gente, vamos devagar, vamos com... Eu recebi várias denúncias, desculpa, doutor, que é audiência pública. O senhor não tem nada a ver com a questão de matrícula, de planejamento. A gente tem uma dificuldade, não sei se o senhor não é para o senhor que eu mandei o requerimento, da questão do Bernardino de Lucas. Eu recebi umas denúncias, fui lá, fizemos uma foto, saiu nos jornais, Diário da Região, o jornal veio, a imprensa veio outras imprensas televisionadas, eu não quis dar coletiva. Mas você está falando do terreno do posto, a questão da nascente? É, da mina. Da mina d'água? Gente, bom, eu não sou do planejamento para ver como é que é a lei. Porque mas também é uma quiseram mina culpar d'água, o senhor. Eu falei, não, vocês estão... Ali ele é o d'água técnico. que está atrás do posto, ela vai continuar atrás do posto. Quer dizer, se você quiser canalizar e pôr na frente do posto para pegarem aquela água, está lá, é uma mina d'água. Pelo que eu entendi do planejamento, não existe nenhuma restrição à mina d'água. Você não pode montar no manancial. Mas um ponto de saída de água, de uma mina de água... Que fica como poço. Acho que eles vão responder isso, né? Aí na depois o IBAMA, o meio ambiente que vai ver isso Não, aí, né? continua lá a mina d'água, eu não vejo nenhum impedimento. O que eu vejo, uma grande revolta dos romeiros, porque eles se encontravam com seus cavalos lá e utilizavam aquilo para pôr o coxo com aquela mina d'água para tomar água. Agora, se eu te dizer que aquela água nem potável é... Deus o livre, eu não tomo. Tá? Então, é o problema isso. Eu não sei como é que é a legislação de mina d'água, né? E como é que fica. E agora, hoje eu vejo que quando a gente fala em violência, né, em causas externas de mortalidade, o nosso maior causador de morte hoje, que não é infarto, é a mina d'água lá no acesso a Castelo. Foi fechada, fechou faz uma semana. Então, é uma Fechou. coisa que nós da saúde não temos preponderância, mas eu colocava, gente, se a gente pegar nosso índice de mortalidade por causa externa, não é assassinato, não é tiro, é mina d'água numa rodovia. Então, e como é que fica essa questão também? Então, agora, a mina d'água continua lá. Se ela fosse água potável e todo mundo quiser, vai ter o estacionamento, a gente deixa a torneirinha bonitinha lá para quem quiser buscar água, só que ela não é potável. Senão a gente fazia até uma coisa assim, tem alguns municípios, lá em Caraguatatuba tinha, eu lembro que eu ia buscar água na praça, tinha uma torneirona, ficava aberta com a mina d'água. Eu conheço essa torneira. Faz uma coisa assim, mas não é potável, então a gente não vai fazer nada disso. Tá? Mas a mina, se precisar, vai continuar lá. O posto fica para frente daquele poço lá. Então, porque é uma questão burocrática e desenvolvimento de matrícula, as questões. E eu tive que acatar, porque eles vieram representar para o presidente da comissão. Eu falei, e aí eu tentei falar com o Serginho antes, ele falou, não, a mina vai lá. Se tiver que entupir, nós vamos entupir. Eu falei, não, aí você perde seu CREA lá, isso eu garanto, que eu fiquei 2 anos como frente parlamentar de meio ambiente. Isso eu garanto para você e assina embaixo. Né? Porque a forma como ele, diretor de planejamento, depois pediu 1000 desculpas, tal. Eu falei, então, vamos, porque eu sei que não tem nada a ver, só que é saúde, porque a UBS vai ser construída na localidade. Aí o pessoal está vendo. Já perdeu a UPA, né? Falaram, unidade. Agora estão fazendo cagada. Eu falei, não, olha, cagada não sei se é, vamos ver, porque se for um poço, ele vai utilizar, vai aproveitar o poço. Poço, eu conheço aquilo ali faz 100 anos. Eu falei, pô, você tem 30 anos de idade, como você conhece um negócio de 100 anos? Você entendeu? Às vezes a gente fala as coisas que nem sabe. Então, é meio complexo, eu queria também aproveitar e falar sobre isso aí, né? A respeito
Tem a ver, porque a UBS vai ser construída lá, mas, quer dizer, o senhor, essa parte não dá para responsabilizar o senhor também, que é questão de viabilidade, matrícula, terreno, isso aí é parte de engenheiros, de planejamento, isso aí é outra construção, né? Mas está ótimo, pode falar. Então, doutor Sandro, às vezes a gente bate de frente, porque eu vou ver, às vezes a pessoa fala um monte de coisa, mas sem ir no local ver. E as coisas não podem ser assim. Para você poder falar alguma coisa, você tem que ver. E é por isso que eu acabei de falar aqui, que o povo está sendo bem tratado lá, o povo está contente. Por quê? Porque eu estou sempre indo lá ver, correndo atrás. Então, eu acho que para a pessoa poder falar alguma coisa, ele tem que ir no local para poder ver. Senão, não adianta falar. É igual a turma vai na tribuna e fala um monte de besteira, a gente fica quieto. Porque o cara está falando, a gente sabe que é mentira. Ele só está falando para querer ser elevado. Mas, na verdade, é mentira. Entendeu? Então, eu agradeço, né, a presença de vocês, as explicações, porque é isso que precisa. A partir do momento que nós estamos aqui todos correndo atrás de uma boa causa, então a gente tem que se entender. E a gente se entendendo, as coisas é bem melhor para todos nós. Muito obrigado. Legal, então agora acabamos avançando um pouco mais, e até por iniciar o doutor Sandro quer deixar as considerações finais. Eu quero agradecer, doutor Sandro, o senhor, o Poder Executivo, o Daniel, o senhor na representação como gestor da saúde, toda a equipe, Denise, Francisco, enfim, todos. A gente percebe que cada vez devagar, com jeito, está melhorando, né? Está melhorando. Não é fácil, né? Saúde é complexa, né? Na hora que a gente está bem, a gente já fica doente, então isso é natural, né? Mas eu quero parabenizar toda a equipe, o departamento, e vamos lutar por essa bandeira aí, vamos convencer o executivo a montar a secretaria para o senhor ter uma vida própria, montar a equipe do senhor de jurídico, de compras, e o senhor ter orçamento, o senhor administrar, né? Porque sendo secretaria, eu acho que avança muito mais, né? A gente já teve o sinal verde para montar a secretaria. Nossa, que maravilha. Até o começo desse ano, queria-se montar a secretaria para toda a prefeitura, como fez Mairim e tal. Daí, esse ano, conversando com o prefeito, ele falou, Sandro, monte a sua secretaria, porque do restante eu acho que não vai sair. E para sair como saiu o Mairim, que ele prefere não sair. Ah, não, aí eu sei que o senhor é capaz. Ficou né? só no papel, né? E fazer a secretaria só no papel, só para dizer que mudou, então não adianta nada. Então, a gente quer fazer uma coisa que funcione como secretaria mesmo. Então, a gente tem esse empenho, o duro é tempo, o duro é gente para estar sentando, porque isso tem que sentar, quebrar a cabeça, definir, olha, esse chefe desse setor, o que ele vai fazer? Fazer toda a designação de funções daquela pessoa e tudo mais. Então, dá bastante trabalho, mas a gente tem essa missão de estar montando o projeto para apresentar o quanto antes possível. Então, porque enquanto secretaria, o senhor vai ter uma liberdade, né? Como secretário, seu diretor, aí vem o secretário, o diretor, vai vindo, como você falou, segmentos, as ramificações da secretaria. Aí a coisa anda mais, o senhor vai ter mais soldado para defender, né? Para trabalhar, porque é difícil ser um diretor e alguns chefes só, é muito pouco para muita responsabilidade e muito compromisso, que eu falo para o senhor, é o maior fardo, que a educação é um fardo maior, onde passa todos os munícipes, mas onde é outro fardo, o fardo mais pesado de uma administração pública que eu venho analisando é a saúde. Não adianta. Então, acabei discutindo aqui, defendendo, o senhor, falei, como você perde, nossa, se o senhor assistir, o senhor não acredita, virou até um debate muito forte, estava lotada a casa, e tudo por causa da UPA. Aí eu vim aqui, entrei no site, já fui na SPTV, Bom Dia São Paulo, Carapicuíba devolveu, São Caetano devolveu, nenhuma UPA está funcionando, da 1 para 2, está aquele elefante, aquele puta prédio, coisa mais linda, não tem como tocar.
Falei, então, Noveiro, eu queria até virar aqui, mas não conseguia virar aqui. Eu falei, o senhor pode acessar aí também, né? Porque eu acho que o senhor se livrou de uma. O senhor se livrou de uma que eu vi em toda a Globo. Puxa lá para você ver, Francisco, no site. Globo. A gente vai acabar saindo amanhã, mas assim, os municípios que deu certo a UPA foram os municípios que não tinham pronto atendimento e montaram como UPA. Isso. E eu conheço Caraguá, que ele tirou o pronto-socorro da Santa Casa e montou uma UPA. Funcionou bem. Só que a UPA de Caraguá, você conhecer lá, é praticamente 3 quadras da Santa Casa. Então, ele praticamente falou assim, estou mudando de lugar, o pronto-socorro. Então, funcionou bem, não teve grande repercussão. Aqui, eu acho que não ia dar certo. Primeiro, porque era uma UPA muito pequenininha, não ia suportar o tanto de pessoas que precisa atender. E segundo, que ia separar muito do hospital. Eu acho que não ia dar certo. Caraguá, assim, está perto do hospital, então lá para a gente trabalhar junto. Então, até vou... porque a gente teve que devolver aquele dinheirinho lá, mas... 140 mil. Agora você imagina... Com a correção. Agora você imagina se a gente monta os dois. Não tem como, não existe, gente, a gente não consegue tocar quase o PA da Santa Nós estamos Casa. falando aqui do que a gente falou mesmo muito, de orçamento, né? Exatamente. Então, essa UPA ela ia dar um estouro de 3,5 milhões aproximadamente no orçamento anual. Porte 1 onde estava. Não tem como. É o maior micro-orçamentário que esse município poderia ter. Não Então, ia quem ter é a como. favor dessa UPA tem que repensar o conceito de gestão. Exatamente. Eu também concordo. Dessa eu concordo. Mas é que você é base do governo, você está puxando Não o é saco base, do governo. Não tem nada disso, não, É dinheiro filho. mesmo. É dinheiro e Desculpa tudo é movido por interferir, dinheiro. mas é uma coisa que eu fiz esses estudos em particular. Não tem como. Isso para nós só serviria 2 na Santa Casa, tirando o PA da Santa Casa, ela ali ao lado. Unificando Um só. PA só. Mas aí tinha que ter mais de 100 mil habitantes, é isso? Não, você pode fazer ou desde dois, que como um é? município faria em consórcio conosco. Tá. Ele Você- daria- Isso que nós estamos trabalhando agora, a Direção Regional de Saúde, que pediu que nós fizéssemos assim, para financiar a rede de urgência e emergência, a gente está desenhando essa rede, temos que entregar aí até o final do ano, então nós estamos desenhando uma UPA 2 em São Roque, em consórcio com a Araçariguama, para dar os 100 mil habitantes. Que legal. E não tem o Interessante. PA da Santa Casa aí, porque ela faz o papel dos dois. Entendeu? Tá? E uma UPA em Mairinque, que vai estar consorciando com alumínio, uma UPA 1. Então, seriam Eles vão. duas UPAs. Tá. Aí Tá. já não vai ficar Aí tudo funciona. aqui, né? Com Aí todo funciona, mundo e aqui, funciona porque é muito todo bem. mundo aqui, né? Aí funciona e funciona bem. Aí vai embora. Aí se eles fizerem uma lá para eles, alumínio e Mairinque, tudo bem. Aí a Araçariguama associa com a gente, integra com a gente. Isso, doutor? 80 com mais 25 dá 105 mil. Aí nós vamos embora. Dá certinho. Aí dá, porque o repasse deles que eles recebem lá, repassa para a gente, é isso? É isso que nós Não, mas é estamos isso, é O repasse discutir aí mesmo. não é teto, o repasse aí é por unidade, mas de qualquer forma é a mesma coisa. Veio um repasse de 175 mil por uma UPA 2. É pouco, ela custa 800, mas a gente já gasta 600. Certo, entendi. Mas aí também a gente não vai nem anunciar, Então, vamos com os esperar dois- bem. Não, tem que ter primeiro o Senão, projeto e a gente aprovar. fala aqui na audiência, a turma já vai construir de novo, não vai perder. construir. Tem que ter o Isso. projeto aprovado para depois Entendi. você anunciar publicamente que vai ter. Você pode anunciar que estamos fazendo um estudo, só isso. Mas dá medo, desculpa me alongar um pouco, eu estou Não, que nem se eu te imagina. ouvindo, ele vai a fundo, né? Mas eu participei do congresso, nós participamos, né? E o Arthur Quioro estava lá, o ministro de Educação, o tema foi saúde. Nossa Senhora, foi uma polêmica e ele já falou, o copo d'água está aqui, 70% para discutir, né? Foi uma discussão. Nossa, eu estou ouvindo, parou o congresso lá, não foi, seu Gonzaga? Parou o congresso lá, foi. Aí ele acabou discutindo com vários lá, municipalistas, o Gaúcho e outros falando e o que ele falou, se a gente pega a UPA, a gente ia tomar uma chicotada. Isso eu estou dizendo o ministro, pelo que ele relatou lá, né? E o tema foi todo tempo saúde. E ele falou que a arrecadação ia cair de uma forma do SUS também, que é assustadora, né? Como foi
Eu desesperado aí que eu tive, a gente teve que fazer, adiamos 1,5 milhão da merenda, eu estou falando da merenda, que é uma outra situação, que tiramos de manutenção e obra, mas 2.176.000, isso no quadrimestre, no primeiro de merenda. Não vai deixar as crianças sem merenda. Agora, ele falou, como que pode? Mal gestão, mal nada. Sabe a queda quanto foi? 5.800.000 do Fundeb. Se eu estou falando de educação para você. Mas é o que eu observei lá, o ministro falando, que eu me atentei a algumas pautas dele lá, é assustador. Não sei como nós estamos aqui de repasse, como que está, se já caiu também, vai cair para o ano que vem, como que está, doutor? Que vem a manutenção. É o mesmo, só que nós daqui a pouco ainda vamos ter mais 2 unidades, né? Que é do Guaçu e a do Taboão, né? Os profissionais, né? Toda a questão de humanização, recepcionista. Mas tá bom, muito obrigado. Dou por encerrado às 16h28 e parabéns aí a todos.